Olá, eu sou o Matheus Barros e estou muito feliz de estar aqui nessa devocional de comemoração dos 55 anos da Igreja Batista Emanuel. Minha relação com Emanuel é muito profunda. Aqui eu me converti, aqui eu me batizei, aqui eu despertei para o ministério e para a minha vocação profissional, a música. Aqui eu me casei. Então essa igreja é minha segunda casa e eu estou muito feliz de estar aqui, mesmo que virtualmente, junto com todos vocês. Por algum tempo eu também tive o privilégio de ser parte do staff da igreja, fui líder auxiliar do Ministério de Música e trabalhei especificamente cuidando das bandas, fundando o coro de adolescentes, o coro Resgate, e trabalhando naquilo que era o embrião do Ministério de Comunicação, que à época se chamava Equipe de Produção. Então, todo esse contato com a igreja, eu estou muito feliz e, como músico, eu não podia deixar de refletir nessa devocional no livro dos Salmos, e eu quero que você, se possível, abra sua Bíblia no Salmo 126. Como você bem sabe, os Salmos, dentro de uma linguagem bastante atual, os Salmos são a grande playlist da Bíblia, né? Embora a gente não tenha registros de notação musical, mas os Salmos são canções, foram canções que cantadas ao longo do tempo do povo de Israel, e o Salmo 126 é um salmo específico, classificado como salmo de peregrinação. Eram salmos que eram cantados pelo povo quando estavam se dirigindo a Jerusalém para as festas judaicas, a Páscoa, a festa dos tabernáculos, a das cabanas. E é muito bacana esse tipo de cântico, porque são salmos curtos, pequenininhos, feitos para se cantar durante essas viagens. E é interessante perceber que Jerusalém é uma cidade que é localizada numa cadeia de montanhas, e esse percurso por vezes era perigoso, e esses cânticos eles ajudavam a inibir esses perigos e também fazer com que a viagem passasse de maneira mais rápida. E de fato esse era um dos poucos momentos em que o povo de Israel cantava como um todo, porque você sabe bem que no templo havia separação de gênero, de homens e mulheres, mas durante essa peregrinação todo o povo cantava. E algo mais bonito ainda é que, de maneira veterotestamentária, a gente vai lembrar que em Jerusalém estava o templo, e o templo era o lugar onde Deus habitava. Então as pessoas caminhavam para Jerusalém para se encontrar com Deus. E esses salmos não deixam de ser uma metáfora da nossa vida. Nós, como cristãos salvos, né, pela obra justificadora de Jesus, estamos caminhando de volta para casa, estamos caminhando para nos encontrar definitivamente com Deus e poder habitar com Ele na Nova Jerusalém. E esse salmo ele é muito interessante, porque ele começa no verso 1 dizendo assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Tenho certeza que você já passou por momentos assim, momentos que a gente brinca até que Deus estava se exibindo. Deus fez coisas tão boas por nós que a gente nem esperava, e certamente esse momento marca a sua vida, marca a minha vida, por coisas miraculosas que Deus fez e excessivamente boas. E é importante que a gente traga na nossa memória esses momentos e que a gente se lembre desses momentos, porque o mesmo Deus que fez essas coisas boas em algum momento da nossa vida, Ele pode e continua tendo poder para fazer. Contudo, no verso 4, o salmista expõe a sua situação atual. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Negueb. Ou seja, há um pedido claro de restauração para Deus, para que Ele torne esse momento de felicidade. Ou seja, a gente pode inferir aqui que o salmista estava passando por um momento de necessidade. E de fato esse salmo é uma metáfora da nossa vida. Por vezes temos momentos de bastante alegria, de bastante júbilo, e por outras vezes vamos passar por momentos de tribulação e de alta complexidade ou periculosidade. E é importante que nesses momentos a gente se lembre que Deus fez coisas grandes por nós e se lembre de que Ele está conosco. O Evangelho de João diz que no mundo a gente vai ter aflições, mas que a gente tivesse bom ânimo, porque nós venceremos e Cristo já venceu o mundo. E é muito bacana como o salmista termina aqui no verso 5, ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes.
de fato, momentos de tristeza nos dão situações em que o que a gente faz é chorar, porque os momentos são tão complexos e tão complicados que a primeira reação é o choro. Mas o bacana desse salmo aqui é que o salmista não fica só chorando, ele chora, mas continua semeando. Ele sofre, mas ele tem uma certeza na vida dele e a vida dele continua. E o meu desafio aqui para você é olhar para esse salmo e, independente do momento que você esteja passando, que você chore, mas que você continue semeando, porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. E como é que a gente consegue chorar e continuar caminhando e continuar semeando? Olhando para Cristo. Se você está sofrendo hoje, tenha certeza que um dia Cristo sofreu por nós. Se você está sendo rejeitado por sua família, se lembre que um dia a família de Jesus disse que ele estava louco. Se você está passando por qualquer tipo de sofrimento, se lembre que o nosso Salvador sentiu tudo que você está sentindo. Então, coloque diante dele essas situações, coloque diante dele todos os seus problemas e caminhe, porque ele venceu o mundo. Então é isso, eu quero desafiar você a se lembrar que Deus é grande, que ele continua fazendo coisas grandes, ele é o mesmo ontem, é hoje e será amanhã, que de fato você vai passar por momentos de tristeza, momentos de tribulações e que é lícito chorar. Mas quando você chorar, se lembre que você precisa continuar caminhando, porque ele está conosco e ele sofreu tudo que nós estamos sofrendo e é a ele a quem a gente deve recorrer, pedir ajuda para que a gente consiga caminhar. É isso, muito obrigado.